Olá, boa tarde. Mulher Viva, Vânia, Mari, Laísa, boa tarde. Sejam bem-vindas. Boa tarde. Marilza. Ok. Sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje. Tenho certeza que vai ser um tempo aí de bênção, né? De crescimento para as nossas vidas. Jacre Márcia. Gente, clica no aviãozinho e já convidem outras pessoas, ok? Para participar conosco da nossa live. Tema muito interessante. Vamos falar um pouco sobre autossabotagem, né? E aí clica no aviãozinho, já manda convite para outras pessoas para que elas possam participar conosco da nossa live, ok? Então vou te dar esse tempinho para que você possa... Ana Silvana, boa tarde. Para que vocês possam mandar os convites, clicar no aviãozinho e mandar o convite para outras pessoas, ok? Já manda convite. Maria Nilma, seja bem-vinda. Já manda convite, ok, gente? Para outras pessoas. Sônia Magalhães, seja bem-vinda. Vamos lá, queridos. Vamos mandar o aviãozinho, ok? Clica no aviãozinho, já manda o convite para outras pessoas para que elas possam participar conosco da nossa live. Filha de Gonçala, que bênção. Que Deus continue abençoando nossa irmãzinha Gonçala, toda a família, ok? Em nome de Jesus. Marcelene, seja bem-vinda. Vamos mandando. Clica no aviãozinho, povo. E já manda convite para outras pessoas, ok? Queremos que a live de hoje seja não apenas bênção para a nossa vida, mas para as outras pessoas também. Então já manda convite para outras pessoas, para que elas possam estar conosco, ok? E aí eu estou te dando esse tempinho para que você possa mandar seu convite aí para outras pessoas, enquanto a gente vai se ajustando aqui, ok? A caneca que não pode faltar, ok? Benção pura. Já mandou? Já mandaram seu convite para outras pessoas? Essa aí, ó, 10 pessoas, ok? Manda convite aí para 10 pessoas, para que elas possam estar conosco na nossa live. A gente vai estar batendo papo junto com o pastor Félix, que vai ser bênção. Em nome de Jesus. Boa tarde, Cristiane. Luzia. Ok, vamos entrar. Vamos convidar outras pessoas. E desde já, quero chamar aqui o pastor Félix. Vou pedir ao pastor Félix para mandar um oi. Carol, seja bem-vinda. Só o pastor Félix mandar um oi, para que a gente já possa ir começar a nossa conversa, nosso bate-papo de hoje. Show de bola. Vamos convidar aqui o pastor Félix. E aí, para que a gente possa começar nosso bate-papo. Vai ser um tempo muito abençoador. Você se auto-sabota? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Pastor Félix. Olá, boa tarde. Boa tarde. Vamos lá, vamos ajustar aqui esse mistério. Maria. Tudo bem, pastor Félix? Tudo bem, graças a Deus.
Eu espero também que esse povo lindo e maravilhoso que tem nos prestigiado também estejam bem. Amém. Que vai ser um tempo hoje de crescimento, como tem sido em toda a quarta-feira. É verdade. Hoje o tema também é interessante, importante, muito importante, sobre autossabotagem. É verdade. E aí nós vamos... Pastor, quer dar boas-vindas ao povo, antes de a gente orar? Ore e depois a gente dá boas-vindas aí, né? A gente vai engata direto. Gata direto, exatamente. Aí. Então vamos orar. Vamos. Agradecer ao Senhor e pedir a graça do Senhor nesse tempo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe aqui. Amém. Deus, que só nos dê sabedoria, direção do Teu Espírito e que vidas sejam edificadas para a glória do Teu nome. Amém. Tratadas em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado E aí, seja o Senhor. temos aí várias pessoas conosco. Ana Fátima, Vitor Nunes, Vicky Ribeiro, Bianca Guiar. Ok. Então, deixa o irmão dar as boas-vindas nesse primeiro momento. E já engatar também já no assunto sobre autossabotagem, né? É verdade. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade de nós compartilharmos um pouco daquilo que Deus tem nos ensinado, aquilo que a gente tem vivenciado, e que Deus use a minha vida, a vida do pastor Fabiano também, para abençoar a sua vida. Seja bem-vindo. Aqui a igreja está online, e é muito bom saber disso, né? Estamos aí. A gente está vivendo um tempo aí que muitas pessoas se auto-sabotam. É um tema pouco falado, esse assunto, principalmente no ambiente eclesiástico, e as lives têm a oportunidade também de tratar sobre outras questões que também são importantes, né? E para aqueles que estão acompanhando a gente na live de hoje, aí tem as questões, né? Você já se auto-sabotou, você se auto-sabota, você reconhece isso, você sabe realmente quem você é em Cristo Jesus, sua identidade, personalidade. E aí a gente vai tratar sobre isso, o que é, sinais, e esperamos que seja aí um tempo de crescimento. O nosso bate-papo de hoje, junto com o irmão Santana, que já está conosco, a Marilene também está conosco, está entrando. E eu quero dar oportunidade aí ao pastor Félix para já ter inicial sobre esse assunto. Ok. A pergunta é como parar com a autossabotagem, né? Uhum. E a proposta aqui é a gente ter uma conversa bíblica sobre a nossa identidade. E a partir do momento em que a gente tem crise na identidade, automaticamente alguma coisa começa a acontecer com essa palavra que tem que ser usada aí como autossabotagem. Uhum. Alguns dizem também que antes de chegar à sabotagem, tem a síndrome do impostor, né? Que vai viabilizar para chegar, né, a essas consequências todas aí, que é a sabotagem da pessoa, dos seus planos, etc., e do meio que ela está inserida. Mas antes disso, eu gostaria de ler 2 textos da palavra de Deus. Um está em Salmos, Salmo 139, versos 14 a 16, e o outro que está em Hebreus, no capítulo 4, verso 12. Então, Salmo 139, verso 14 a 16, que diz assim, é Davi falando. Ele abre o coração dele de uma maneira espetacular e diz assim, eu te louvarei, porque de um modo terrível, né, extraordinário, tão maravilhoso, fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Verso 16.
Os teus olhos viram o meu corpo, ou então meu embrião, né? Ainda informe. No teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Espetacular, né? É um espetáculo. Agora a gente vai em Hebreus, no capítulo 4, verso 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer. Travou, pastor Félix. Vai voltar. Tá voltando, né? Voltou. Ok. Já Tá me voltou. ouvindo? Voltou? Tô. Então, continuando então. Eu vou começar a ler de novo Hebreus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Tá me ouvindo aí, pastor? Tô te ouvindo. Baseado nisso aqui, querido, Davi, ele expressa, ele exterioriza, né? Ele coloca para fora, tá? Essa manifestação, esse momento constrangedor que ele tem desse amor de Deus que ele devolve com essa expressão de adoração que ele coloca. Tá? E sim, que Deus é esse que me ama, tá? Que antes de eu ter meus dias todos, ele já sabe de tudo. Ele se admira disso. E no final, né, do Salmo 139, ele ainda diz assim: Senhor, som do meu coração e vê se algo mal em mim me guia. É um espetáculo esse homem falando, tá, desse amor e expressando o amor que ele tem por Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você, tá até pontuando para Davi, Davi sabia quem ele era diante de Deus. A identidade dele está bem definida. E a pergunta que eu te faço agora, você sabe quem você é? Quem é você? Da onde você veio? O que você está fazendo aqui? E para onde você vai? Está me ouvindo, pastor? Tô te ouvindo. Ok. Eu quero dizer para você, querido, assim como Davi, ao expressar, ao adorar a Deus com esse salmo lindo e maravilhoso, eu quero dizer também que Deus planejou lá na eternidade, usando os nossos pais, tá? Para nos trazer existência, sem antes a gente ter vivido nem um dia. Sem antes nossos pais nem sequer tiverem se encontrado. Assim como eles, antes dos nossos avós terem se encontrado para que fosse gerado ele. Tá? Isso é uma expressão maravilhosa do amor de Deus, que Deus sabe de todas as coisas, querido. Deus não está preso ao tempo. Deus vê todas as coisas, no tempo passado, no tempo presente e no tempo futuro, simultaneamente. Entendeu? Então, é fantástico isso, como é que Deus é capaz de fazer tudo isso. Então, o amor dos nossos pais fizeram com que gerasse, nos trouxesse a existência por permissão divina. Então, Deus estabeleceu isso. Né? E é interessante que lá na eternidade também, querido, tá? Deus estabeleceu a minha sexualidade, a sua, que eu seria homem e que a outra pessoa seria uma mulher. Ele estabeleceu. E é fantástico isso. Tá? Então a identidade da gente começa na nossa própria sexualidade, daquilo que a gente é. Igual como ele criou lá no Gênesis. Macho e fêmea o criou. O criou. Né? E nesse ambiente, né, de concepção, ele está vendo tudo. Tá? Ele contempla tudo. É isso que Davi fala. Tá? Eu sendo tecido no ventre da minha mãe, cada célula se multiplicando, ele está vendo tudo. Ele já sabia tudo que ia acontecer. Tá? E eu quero dizer para você, querido, que eu sei que a gente vai focar na questão da sabotagem, mas se você não entender que você foi preparado, que você foi amado, você foi esperado, você foi desejado. Eu quero dizer que até antes de você vir para o ventre de sua mãe, você já é desejado pelos seus pais. Você já era amado por Deus. Na vida uterina, querido,
tá? Foi comprovado, tá? Vários médicos, vários cientistas e tudo, tá? Que há uma relação íntima do bebê com a mãe. Há uma relação. O bebê, a partir do terceiro mês, ele consegue ouvir vozes, tá? O organismo dele, por si só, é capaz de captar, de ser sensível a tudo que emocionalmente acontece com a mãe. No quinto mês de gravidez, ele consegue distinguir já a voz da sua mãe. É algo espetacular, querido, isso. E eu quero dizer isso, que uma criança que está normalmente, saudavelmente sendo gerada, acolhida no ventre, sendo preparada para, no tempo certo, na hora certa, vir ao mundo. E como disse Davi, isso é extraordinário demais para mim. Tá? Essa maneira que tu me trouxeste à existência. Tá? Isso, sabe, isso me faz lembrar também, querido, do momento em que Maria vai à casa de Isabel, que está lá em Lucas, no capítulo 1, verso 39 a 45. Quando Maria anuncia, oh, Isabel, eu estou aqui para te visitar. E Isabel, cheia do Espírito Santo, no verso 41. Ela, cheia do Espírito Santo, e João Batista, que estava no seu ventre, se agita dentro do ventre dela. Que coisa espetacular. Provando que desde o ventre, já era cheio do Espírito Santo. Já tinha a presença de Deus. E eu quero dizer isso para você, querido. Eu não sei o que tem te sabotado, ou o que tem te impedido de prosseguir, mas eu quero dizer que Deus escolheu você. Deus te amou primeiro. Tenha essa convicção. Isso me fez lembrar também do profeta Jeremias, no capítulo 1, verso 5. Tá? Antes de te formar no ventre da tua mãe, eu já sabia quem tu era. E já te consagrei. É algo espetacular. Mas a gente sabe, querido, que nem todas as coisas funcionam assim. Nem toda mãe tem uma gravidez saudável. Tá bom? E eu quero dizer para você aqui, querido, que bendito é e sempre será o fruto do ventre. Sempre será. E eu quero dizer que lá, querido, apesar das dificuldades, lá no ventre, a gente começa a aprender aquilo que nós somos. Deus já tinha preparado para a gente, já desde ali, daquele momento. Já sabia na eternidade. E engraçado que ali dentro do ventre ele consegue distinguir também vozes masculinas e femininas, a grave e aguda. Bom, a mais tranquila, que é a da mãe, ele se aquieta quando ele vê o pai. Ele também sabe, ele começa a distinguir. E as nossas maiores dificuldades com relação a nos auto-sabotar é porque a gente tem crise de quem a gente realmente é. Quem é o nosso referencial? E depois de toda essa experiência, vamos imaginar que seja saudável? Se não for, a gente vai ter lá na frente a autossabotagem. E quando a gente nasce, a gente vê que é outro mundo. Claro que eu estou conjecturando como bebê. Antes, eu não sentia fome dentro do ventre. Lá dentro do ventre eu não sentia frio. Eu não tinha necessidades. Mas quando eu saio à luz, eu vou ter fome, eu vou ter necessidades, eu preciso ser trocado. Então, é uma outra dimensão, é outro cuidado que precisa ter. Que os pais precisam ter para conosco. Em alguns casos, alguns bebês são mais calmos, outros mais agitados. Mas por quê? Por causa da vida uterina. A vida uterina, às vezes, fez com que eles nascessem agitados. Ora, uns, outros, mais calmos. A gente vê Jacó e Esaú, não é isso? Juntinhos. Os dois gêmeos lá, um mais calmo, outro agitado. Um mais esperto, outro mais bobo. E outra coisa também, é interessante que o externalizar é a confirmação daquilo que eu estava vivendo dentro do útero. Quando eu começo a perceber um outro mundo, outro meio que eu preciso sobreviver dele, eu vou perceber que há uma dependência, eu preciso do outro. E não há nenhum ser na face da terra, querido, a não ser o homem, que precisa de cuidados, precisa de alguém para cuidá-los, porque senão ele não sobrevive. Outros animais, outros seres, instintivamente, eles conseguem sobreviver se ficarem sós.
Claro, com as devidas exceções. Mas o homem é o único ser que sozinho ele não consegue sobreviver. Tá? Ele sente o cheiro do leite materno. Tá? É por isso que ele cria mais vínculos com a mãe. Uhum. Aí a gente começa aqui o papel. O homem entra, o pai entra, para dizer para esse ser que está ali, que quer atenção 100% dessa mãe. Dizer assim, olha, ela está aqui, mas ela tem que dividir o amor que ela tem por você comigo também. A identidade começa dele cada vez mais ser forjada. Entendeu? E ele vai crescendo, esse bebê, tá? Os meninos vão se apegar mais à mãe, isso é natural. Tá? E as meninas vão se apegando ao pai, isso é natural. Porém, é preciso saber que não pode se ter uma dedicação integral somente ao pai ou somente à mãe. Ambos têm que intervir no processo. Tá? Porque nós somos responsáveis em dar forma a esta sexualidade. Bom, porque a menina, naturalmente, se esse pai for um referencial, ela vai querer casar com um homem parecido com seu pai. Se essa mãe é a mesma coisa, tá? O filho vai desejar casar com uma esposa parecida com a sua mãe. Isso é inerente, por causa do convívio. Então, a gente tem essa tendência. Tem essa tendência. Mas, com o passar do tempo, a gente vê, querido, que alguns relacionamentos não são assim. Não são assim. Nem todas as famílias são saudáveis, né? Tem muitas famílias tóxicas, igual como a gente já falou aqui. E isso vai dar uma outra estrutura a essa criança. Mas a gente não pode esquecer, querido, há um exemplo de Caim e Abel. Não existia nenhuma influência lá para Caim se tornar o que era. Porque ele herdou dos seus pais o pecado. Nós já temos uma tendência. Nós já temos um impostor dentro da gente. Tá? Mas a partir do momento que isso é massificado, é trabalhado de maneira bem negativa, tá? É por isso que nós vamos ter os complexos, as dificuldades lá na frente de uma autossabotagem. E, pastor Félix? Pois não. É interessante essa abordagem, né, que o irmão está fazendo, desde esse período uterino, né, a questão da formação, porque a criança recebe todas as influências, né, desde a sua formação, esse processo gestacional, e principalmente quando ela nasce, tem cada vez mais esse contato físico com os pais, no seu crescimento, e esse contato com o pai e a mãe, quando isso é desestruturado, a criança não tem essa presença, não só física, mas principalmente emocional, tanto do pai e da mãe, ela vai um grande risco de desenvolver sinais de autossabotagem, né? E outros problemas, né? E principalmente desde esse período gestacional e durante todo esse processo da infância, esse infanto-juvenil, onde esse processo de formação, se a criança ela só ouve dos pais que ela não é desejada, que ela não vai ser ninguém, né? Quantos aqui estão participando da nossa live já ouviram isso dos seus pais? Você nunca vai ser ninguém na vida, né? Você não vai conseguir, os outros conseguem. Pais que sempre viviam comparando seus filhos com outras pessoas, né? Com outras crianças da escola, do curso, né? O seu amiguinho conseguiu e você nunca consegue nada. Então, são palavras que elas colaboram para a formação desses bloqueios que a gente vê a autossabotagem. Então, e acaba travando a pessoa, ela não consegue realizar, e por isso que vem aqueles pensamentos negativos, né? E olha, eu não vou conseguir fazer isso é muito difícil para mim, eu não vou conseguir realizar. Antes de acontecer, a pessoa já está alimentando pensamentos negativos, né? Interessante que a palavra de Deus diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Então, o que nós pensamos a nosso respeito tem tudo a ver com a nossa forma de ação, de reação. Então, por isso que a palavra de Deus também diz em Filipenses, capítulo 4, né? Que tudo que precisa haver no nosso pensamento, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, se é algum louvor, né? E nisso pensai.
Só que aí a gente acaba Perfeito. alimentando pensamentos mentirosos. Em vez de pensar no que é verdadeiro, a gente pensa no que é mentira ao nosso próprio respeito, né? Então É aí vem a verdade. autossabotagem, né? E um dos Perfeito. sinais é a procrastinação, né? São Isso. pessoas que não conseguem terminar o que começaram, começa um projeto, não termina, se sente desmotivado, incapaz o tempo todo. Sonhos não realizados. A pessoa sonha em fazer algo, mas nunca faz nada a respeito. Então, são tipos aí de autossabotagem que, é claro que uma perspectiva bíblica, né, esse resgate da nossa identidade, do nosso valor, dessa capacidade que Deus nos dá, porque a palavra de Deus diz que Ele opera em vós tanto querer, tanto o efetuar, né, essa Perfeito. capacidade que Deus nos deu, né, essa capacidade natural e uma capacidade espiritual. A capacidade natural que Deus nos deu, cérebro pensante, né, com capacitações, né, nós não somos uma máquina, né, mas o nosso Perfeito. sistema, né, é muito mais avançado que qualquer máquina do mundo, cerebral. E aí a capacitação espiritual, que é a ação do espírito, esse resgate da nossa identidade, que foi perdida lá no Jardim do Éden, em Cristo a gente consegue recuperá-la, resgatá-la. Mas são questões que a gente precisa pensar. Peraí, eu estou me auto-sabotando, eu estou procrastinando as coisas, eu estou vivendo, eu começo algo e não consigo terminar, eu tenho pensamentos que eu não vou conseguir terminar nada, que eu não vou conseguir fazer uma faculdade, que eu não vou conseguir terminar algum curso. Reconhecer é uma necessidade para conseguir lidar melhor com isso, né? E eu Perfeito. gostaria que você dar uma continuidade para a gente. O papo tá bom. Ok. Perfeito, pastor Fabiano. Então, tudo isso que você está falando, esse procrastinar, não cumprir a missão, se achar incompetente para determinadas coisas, isso foi aprendido, tá? Isso foi assimilado. Se for questão de caráter, até 7 anos você molda caráter, depois você só faz aperfeiçoar. Entendeu? Com relação à competência de uma criança, tá? É você que vai dizendo para ela se ela será ou não. Essa figura que está exercendo domínio sobre ela é que vai ditar como é que ela será lá na frente. E tem tem as transições, tem um rito de passagem que a gente não pode negligenciar. Tá? E principalmente quando ela transita, né, dessa fase, né, da infância para a adolescência, tá? Onde ela já quer liberdade, onde ela já quer ser independente. E se isso não estiver sendo trabalhado também, alguém que se preocupe com isso, que ame, aceite nessa explosão de hormônio toda, tá? Isso vai ter dificuldade lá na frente. Até ela romper, até ela criar todas as asas para alçar o voo que ela precisa alçar. Porque, querido, olha, Deus nos chamou, nos deu uma identidade, nos deu uma missão. E às vezes tem muitas famílias que não sabem disso. Alguns pais querem impor sobre seus próprios filhos os seus sonhos frustrados. Verdade. E esquece que eles já têm uma habilitação, têm uma habilidade, uma profissão que Deus determinou para eles. Tá? Eles também têm, tá, uma linguagem própria de externalizar o seu amor. Quem conhece o livro 5 Linguagens de Amor, do amor, vai entender que cada um vai assimilar, vai absorver o que está sendo ministrado, que isso vai solidificar, tá? Vai criar base, estrutura, identidade, que ninguém vai romper. Porque essa identidade está em Cristo, como a gente vai falar lá na frente. Claro que tem um momento de crise, tem um momento de dificuldade, mas pode ser que você pense aí, poxa, pastor, a minha família não era assim. Eu não tive oportunidade. Meu pai era tirano, minha mãe era ferrenha, meu pai afrouxava tudo, deixava tudo por conta, minha mãe não estava nem aí, não cuidava da gente, entendeu? E quando vinha até nós, me chamava disso, me chamava de burro, de incompetente, tudo. Querido, o pastor Fabiano falou com muita propriedade agora. É Jesus que vem resgatar a nossa dignidade, a nossa identidade. Tá? Porque, querendo ou não, a gente vai tentar bater de frente. A gente, sem perceber, nós vamos repetir os comportamentos deles. Aquilo que a gente, às vezes, odeia neles já está acontecendo na gente.
Lembra daquela história que aquele que eu bato de frente muito é aquele que é parecido comigo e eu nem percebo? Uhum. Então, eu sei que, pastor, só essa parte de identidade é muito longo, tá bom? Que às É vezes a verdade. gente quer ser algo, a gente quer ser algo que não é exatamente aquilo que Deus quer pra gente. Que a gente tem uma velha Uhum. natureza. E como disse o apóstolo Paulo, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo Uhum. que é certo fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não deveria, aquilo que é errado, é isso que faço. Entendeu? Quando ele diz É assim, verdade. Senhor, arranca esse espírito que me incomoda e tal. E o texto diz que a vaidade dele, porque ele poderia se soberbecer pela extraordinária, né, o extraordinário conhecimento que ele teve. E Deus não tirou. A minha graça te basta, meu querido. Pastor Mas você Félix, que sabe quem te... Fala, meu querido. tem a Mayra que botou, concordo plenamente, agora mesmo, a Mel ganhou um certificado de aluna de destaque, nós ficamos muito felizes, eu, o pai, falamos palavras de encorajamento e o quanto estamos felizes. Seja o que for que ela escolher para a vida profissional dela, nós vamos estar sempre lá para apoiá-la, isso mesmo. Perfeito. Ó, tio Félix é uma bênção das nossas vidas. Amém. Que Deus continue usando nossas vidas. Mas outra coisa, então, interessante também, pastor, nós herdamos das nossas famílias características hereditárias, tá? Tanto boas como ruins, comportamentos, maneira, né, de agir, de reagir. Tudo a gente aprende. E isso vai formar uma coisa chamada crença limitantes, que não tem espaço para a gente trabalhar com ela aqui. Uhum. Tá bom? Que vão nortear aquilo que a gente vai ser lá na frente, o que a gente vai decidir, como é que a gente vai reagir, como é que a gente vai se comportar. Uhum. Entendeu? Mas tudo a gente aprendeu nesse meio. Nós somos fruto do meio. A gente não pode esquecer, se a gente é servo em Cristo, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Tá bom? E além disso, nós nascemos com características diferentes. Homens é de um jeito, meninas são do outro. Outros são magros, outros são obesos, outros são mais altos, outros mais baixos, entendeu? Então, cada um tem as suas características e ninguém aqui é melhor ou pior do que o outro. Nós somos todos iguais. Mas, às vezes, por estarmos nesse meio, nessa família, ou no meio onde Deus permitiu que a gente fosse inserido, isso vem se deformando dentro de nós. E a gente não consegue reagir, a gente não consegue se defender. Essa criança não consegue se defender. Tá? E ela começa a internalizar isso, e lá na frente, sem se tocar, vai se auto-sabotar. Tá? Uhum. E por isso, né, devido à nossa própria natureza, a gente vai se tornar arrogante, nós vamos nos tornar autoritários, às vezes medrosos, às vezes autônomos, tá? Independentes, queremos ser livres, fazer aquilo que der na telha. Tá? Mas no fundo, a gente quer ser aceito, apesar da nossa rejeição lá atrás. Uhum. Às Todo tempo vezes, queremos ser aceitos, né? isso. Eu vou aceitar a turma do jeito que ela é, vou entrar no gueto, tá? Contrariando aquilo que eu sou, uma luta grande aqui dentro, para ser aceito. Aí eu começo a me auto-sabotar por causa disso. Tá? Mas vamos continuar. Uhum. Mas o apóstolo Paulo, você que está me ouvindo aí junto com o pastor Fabiano, lá em Romanos, no capítulo 8, verso 15 a 17, o apóstolo Paulo nos ajuda a entender a nossa identidade a partir da qual decorre todo o nosso esforço para nos entendermos, tá? A nós mesmos. Ele fala disso, a gente tenta. É uma luta muito grande a gente tentar olhar para dentro da gente, se olhar no espelho, se encarar, tentar se entender. Mas olha o que ele diz, ao pé da letra. Vocês não receberam um espírito que vos escraviza, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filho. Se você nunca se sentiu filho, tá? Há um espírito, que é o Espírito Santo dentro de você, que o adotou e continua dizendo aí para você que você é filho de Deus em Cristo, por meio do qual chamamos Abba Pai, que é assim, papai querido. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus
e cordeiro com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, é uma junção. Eu preciso estar nele, crer nele. Tá? E quando eu creio, esse Espírito está em mim, e ele testifica, ele testemunha, quando eu estou cabisbaixo, quando eu sinto que eu fui rejeitado, quando não deu certo, ele está lá. Tá? Não esqueça, você é filho, você é cordeiro. Tá? Você é participante da glória, apesar de estar sofrendo. Tá? Mas Pastor aquilo que eu te Félix, pergunto, pois não. e é importante nesse processo de reconhecer a nossa filiação, né? Até Jesus, quando foi ensinar os discípulos a orar, ele falou, olha, quando vocês forem orar, dizei Pai Nosso, né? Então era, para nós, comum, mas para eles é algo extraordinário, porque eles sempre se estavam a pessoa de Deus, né? O Jeová Rafá, o Jeová, o Deus de Abraão, né? Esse Deus voltado para essa visão do Antigo Testamento. Mas quando Jesus precisa orar, ele fala Pai Nosso. Então, Jesus estava dizendo o seguinte, olha, através de mim, vocês agora são filhos, né? Através do meu sacrifício, através da minha vida, vocês agora têm uma vida em Deus. Vocês agora, vocês podem chamar Deus de Pai. Né? E isso é maravilhoso, porque temos uma filiação, fomos adotados, né? Nós somos distantes, nós éramos inimigos, e agora filhos em Cristo Jesus. E se reconhecer a nossa filiação, isso realça a nossa real identidade e nos faz agir com mais assertiva nos bloqueadores, né? Vencer esse bloqueio dessa negação, reconhecer, olha, eu estou fazendo isso, e pedir ajuda a Deus, através do Espírito, da sua palavra, de pessoas de Deus que possam me ajudar a encarar melhor essa situação e superar todo o processo de autossabotagem, porque é importante a gente lembrar que nós só temos uma só vida. É verdade. E a vida precisa ser vivida, né? Pastor Mauro Jael fala, né, que tem muita gente vivendo uma vidinha, enquanto Deus tem um vidão para a vida delas, né? E que a gente viver esse vidão, que essa vida abundante em Cristo Jesus, essa vida plena, né? E apesar das dificuldades, das dores, que Jesus nunca colocou letras miúdas no Evangelho, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa fé que vence o mundo está em nós, e esse autor e consumador habita em nós pelo seu Espírito, e aí a gente consegue viver um dia de cada vez, vencendo a negação, tirando as máscaras, e falando a verdade consigo mesmo. E talvez, pastor Félix, esse seja o tempo que as pessoas estão sendo cada vez mais confrontadas, e confrontadas consigo mesmo, com as suas próprias realidades, suas próprias mazelas, porque esse tempo de estar em casa tem feito as pessoas conviverem mais consigo mesmas, né? Eu falei sobre isso, Dose de Esperança, também no domingo passado, e essa convivência consigo mesmo precisa ser algo que possa nos remeter a novas mudanças, né? Perfeito. E é interessante que a nossa identidade, tá? A partir do momento do texto bíblico que lemos, que o apóstolo Paulo fala, que nós somos adotados, nós podemos falar com Deus, papaizinho querido, Pai que está no céu, que está perto de nós, que está conosco. Tá? Isso só acontece porque nós conhecemos a verdade. E a verdade é Cristo, nós nos encontramos com Ele. Tá? A segunda coisa é que nós temos essa convicção em Cristo que somos filhos de Deus, e não importa o que as pessoas venham falar da gente. Não importa se o nosso pai não quis assumir a gente. Não importa o que a minha mãe falou contra mim. Tá? Não importa. Não importa. Nós recebemos o Espírito, né, que nos adota como filho, por meio do qual nós chamamos Abba Pai. Pode ser que lá atrás, você está fazendo uma retrospectiva aí, pode ser que nessa hora o Espírito Santo tenha trazido os insights na sua cabeça, quando você procurava o seu pai, procurava a sua mãe, assim, ó, sai daqui que eu não quero saber de você. Mas existe um Deus presente. Lembra de Timóteo? Timóteo não tinha um pai presente. Quem cuidou dele foi a mãe dele
e foi a avó dele. Mas depois Deus levantou o apóstolo Paulo para fechar. Aquele rapaz que precisava de um referencial masculino. Que é o apóstolo Paulo. Então nós precisamos disso. Precisamos. E eu não sei como é que está o nosso tempo aí, que a gente vai começar agora. Tá vendo? Então, como identificar, então, que você está se auto-sabotando? Como você começar a perceber que essa síndrome de um impostor que tem dentro de você está te conduzindo a uma autossabotagem? E eu gostaria de ler para você, que está escrito no dicionário, o que é sabotagem. Sabotagem é o ato de sabotar, destruição propositada de instalações, máquinas, ferramentas ou interferências secretas na produção ou negócio de uma empresa. Então, querido, ó, o que acontece com a gente, às vezes, é secreto, então é bem escancarado. Há uma luta, como diz o apóstolo Paulo aqui, ó, aqui dentro, ó, muito grande. Ainda mais quando elas forem influenciadas. Então, a autossabotagem é definida pelo medo também que a pessoa tem de correr o risco de assumir as novas responsabilidades. A sabotagem, autossabotagem significa se autoprejudicar. Se auto-impedir de realizar algo, de terminar os seus projetos. Nós temos exemplo disso. Recusar uma oportunidade por achar que não tem capacidade. Deixar de suprir suas próprias necessidades por pensar que não precisa daquilo. Diminuir a importância de uma responsabilidade para fazê-la depois, procrastinando, igual como você falou ainda agora, pastor. Começar um projeto e nunca terminar, parando no meio do caminho, por acreditar que será um fracasso. Sempre deixar que os outros tomem decisão no seu lugar, pensando que não sabe fazer isso. O que mais? Criar situações para algo que quer muito não dá certo. Cria. Não. Alguém está tentando viabilizar, ele cria a situação de desculpa para não se envolver. Desiste de uma conquista alcançada, ele pega o prêmio dele e dá para o outro. Eu não mereço isso aqui, não. Sente medo excessivo de falhar ou frustrar. Ele tem a sensação de não ser bem, né, o suficiente. Tudo isso, querido, conspira. Tudo isso aí, posso dizer que seria uma síndrome, a síndrome de um impostor que está dentro de você. Tá bom? Eu posso chamar disso que quem vai absorver isso é a velha natureza. Que você está alimentando. A nova que está em Cristo, você precisa alimentar mais. E a pergunta que eu quero fazer, que o nosso tempo não espera: como parar? Como controlar com a autossabotagem? Pastor Félix, Fala. antes de irmão já partir para essa resposta da pergunta, tem umas 3 frases interessantes que também fazem parte dessa questão da autossabotagem, que é o sentimento de inutilidade, né? Que é a questão do exagera as conquistas de outros e diminui as suas. Leva críticas injustas ou equivocadas ao coração, que é aquela questão da esponja, e deixa os outros te derrubarem. Perfeito, pastor. Da autossabotagem. Aí, irmão, pode ir. Falou aí como parar com isso, né? Exatamente. E eu gostaria de repetir o que está em Hebreus, no capítulo 4, verso 12. A palavra, a encarnada, a revelada, habita em você, habita em mim, habita em nós. Então está lá 4:12, Hebreus 4:12. Depois você lê com calma. Então, primeira coisa, tenha uma vida devocional, de oração e leitura da palavra. Primeira coisa. Entendeu? Não permita que o seu ócio venha trazer pensamentos, exatamente massificando, né, alimentando a sua autossabotagem. Segunda coisa, examine-se, você mesmo. Nesse momento a sós com Deus, examine-se. Ouse examinar-se. Peça ajuda do Espírito Santo. Lembra do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele estava orientando o povo com relação à ceia? Examine-se, pois, o homem. Antes de comer os alimentos.
Ele lá na frente disse, olha, por isso que no meio de vós tem gente que está doente até que dorme. Uhum. Ouve. Terceira coisa, em oração, peça que o Espírito Santo te mostre onde tudo começou. Às vezes não foi pilhado de tanta coisa não, querido. Às vezes só foi uma coisinha que, machucou a tua alma. Que se instalou lá. É uma pequena centelhinha, querido, que, alimenta toda essa energia que a gente consome hoje. Tá? Senhor, me mostra aonde tudo começou. É isso que Davi, lá no Salmo 39, no final assim, Senhor, som do meu coração. Esse é algo mal. Alguma coisa que tem prejudicado eu ter uma vida melhor, uma experiência melhor contigo. A quarta coisa, ore e pergunte ao Senhor como Ele te vê. Senhor, como é que tu me vê? Como é que tu olhas para mim, Senhor? Como é que você vê o pastor Félix? O Félix, Senhor. Pergunte para Deus, Senhor, como é que tu me vê? Eu quero dizer que Deus vai falar contigo. Ele vai dizer que Ele te ama. Que tu é a menina dos olhos dele. Você é o sonho do Senhor que se materializou, que encarnou nessa família. Apesar dela não ser perfeita. É importante se auto-questionar, né? Quando vê os pensamentos ruins, né? Negativos. Olha, mas o que Deus pensa a respeito disso? Perfeito. O que a palavra de Deus pensa a respeito disso? E aí confronta. Exato. Se auto-confronte, né? Exatamente. E não permita que aquilo que está dentro aqui tentar te acusar, porque já existe um advogado para te defender, que é Cristo Jesus. Viu? E depois, né? Pergunte ao Senhor, né? Sobre a pessoa que o Espírito Santo te mostrou quando você foi lá atrás. Quando ele te mostrou, Senhor, onde tudo começou, você encontrou lá nas suas... Né? Voltando lá, foi a palavra que o teu pai te deu naquele dia que você não estava bem, te chamou de incompetente, te chamou disso, te chamou daquilo, que você não vai servir para nada, que você vai ser isso, que você vai ser aquilo. Ou então a sua mãe falou para você e te jogou lá embaixo. E isso tem sido, tá? Aquilo que te sabota. E ele vai te mostrar. Foi o teu pai, foi tua mãe, foi alguém, foi uma tia, foi o patrão. Foi alguém, querido, que instalou isso dentro de você, que se tornou o teu objeto de adoração. Você idolatra, você guarda isso com você. E te faz mal e você nem percebe mais. Tá? Ficou de estimação para você. Pois não. Tá me ouvindo? E a gente está até respondendo a pergunta até da Ziele, que perguntou de como vencer esse período, esse processo de autossabotagem, de procrastinar as coisas, e esse autoquestionamento, né? E também tem outros pontos, né? Sei que o nosso tempo já está quase findando, tem indo embora. 6 minutinhos, mas tem algumas perguntas que também, junto com o pastor Félix, que ajudar, por exemplo, o que você teve para si mesmo por um longo tempo e nunca conseguiu realizar. Como que você falha consistentemente esse motivo óbvio? Existem áreas específicas em que você se encontra adiando decisões? Você está sofrendo de falta de motivação para fazer algo que você quer fazer? Existe alguma área onde outras pessoas em particular, seu chefe, etc., se frustram constantemente com você? Então, é importante você fazer essas perguntas e buscar essas respostas, né? Eu sei que a gente está fazendo várias perguntas e depois essa live vai estar no YouTube da igreja e você vai poder revisar essas perguntas. Uma outra questão é a importância de monitorar esses pensamentos negativos. Pense no que você diz para si mesmo quando se envolve nesse comportamento. Anote todos esses pensamentos negativos, por mais tolos e realistas que eles possam ser, e os confronte com a palavra de Deus, com as verdades da palavra de Deus. A cada pensamento negativo, confronte com a palavra, desafie seus pensamentos, né? Que pensamentos mais profundos estão por trás desse pensamento de autossabotagem? Esses pensamentos são racionais e baseados em fatos claros, em fatos verídicos, como a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 4, tudo que é verdadeiro, nisso pensai. As tentativas mal sucedidas do passado impediram desnecessariamente que você fizesse uma mudança positiva? O que eu vou fazer
para desenvolver pensamentos bons e superar isso. E para terminar, algumas perguntas para passar para o pastor Félix. O que você pode dizer para si mesmo que é encorajador, fundamentado nas Escrituras? Quais opções você tem? Existe mais de uma maneira de alcançar seu objetivo? Você pode construir autoconfiança estabelecendo e alcançando objetivos muito menores no seu caminho para alcançar os grandes que você não conseguiu no passado. Então, pequenos objetivos e depois vai aumentando. E isso lembra de Davi, né? Primeiro, Perfeito. ele estava no campo, assim, a questão do urso, ou seja, dos animais que ele teve que enfrentar, né? Essas questões que ele teve que enfrentar, essas lutas que ele teve que travar, essas, entre aspas, pequenas batalhas que foi consigo mesmo, e depois ele teve que enfrentar o gigante lá, Golias. Então, é uma vitória atrás da outra e não menosprezar as vitórias. É isso que a gente precisa, e não supervalorizar dos outros. A gente precisa se alegrar com as vitórias dos outros, sim. Precisa valorizar também as nossas vitórias, né? E aí a gente tem esse tempo. Vou passar para o pastor Félix para dar É verdade. Baseado na pergunta. São os finais já. Tem outros aí. Então, deixa eu falar 3 aqui, ó, lá em minutos. Filipenses, no capítulo 4, 3 minutos, tá? A partir do verso 12, ele diz assim, ó, Filipenses 4, 12 e 13. Sei estar abatido, e sei também ânsia. Em toda maneira, em todas as coisas, sou instruído, tanto a ter fartura, ó. A palavra é instruído. Tá? Ele aprendeu na palavra, aprendeu com Cristo, tá? Como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Olha no verso 13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, diz o apóstolo Paulo. Se eu posso em Cristo passar por todas as coisas. Então, aquele que fortalecer, querido, para que você consiga cumprir essa meta, é Jesus Cristo. Ele vai usar o Espírito Santo que habita em você, para você não desistir. Coloque no papel o que você quer. Tá? Senhor, está aqui. Essas são minhas metas, me ajuda a concluí-la. Tá? Essa é colocar no papel aquilo que Deus quer que você realize. Vai ter um momento de dificuldade? Vai chegar o cansaço, a fadiga? Vai, mas não se entregue, porque em Cristo você pode todas as coisas. Entendeu? E, após isso tudo, querido, pergunte para Deus, Senhor, o que o Senhor espera de mim? Ouse perguntar. Tá me ouvindo, Fabiano? Estou te ouvindo. Não tá Pode me falar. Alô? Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Fabiano, tá me ouvindo? Pode falar. Tô. Fabiano? Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Ah, agora sim, voltou. E para eu concluir, tá? Eu quero concluir com Filipenses 4, 7. Eu li ainda agora Filipenses 4, 12, 13. Agora 4, 7 para a gente concluir, que diz assim. Diante, querido, ó, da síndrome do impostor, que te leva, okay, que te leva para autossabotagem, onde a tua velha natureza se aproveita disso. Olha o que o Senhor nos diz. Tá? Portanto, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Se aproprie da paz. Amém. Que aquele que auto se sabota está em guerra consigo mesmo. Tá? Nosso tempo já Então, acabou, se aproprie pastor. da paz Tem uns 10 do Senhor, segundos. que excede todo entendimento. E ela vai guardar o teu coração, porque é dele que emana a vida.
Rios de água viva têm intimidade dentro de você. Não permita que o sabotador venha minar suas águas. Deus é contigo, querido. Ele nunca te abandonou e nunca te desamparou. Então, não se permita, resista. Tá? Resista a essas coisas, que essas coisas vão fugir de você. Se humilhe na potente mão de Deus e no tempo dele ele vai te exaltar. Ele vai fazer com que você conclua. E que Deus nos abençoe. Nosso tempo já acabou, pastor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Nosso tempo já. Nosso tempo já foi. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada um que esteve participando da nossa live, cada comentário. E agradecendo ao pastor Félix também, nosso bate-papo de hoje foi benção. Esperamos ter edificado a sua vida, de cada um. Lembrando que vai estar no YouTube da nossa igreja, da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, lá no nosso YouTube, ok? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Deus abençoe, pastor Félix. Grande abraço. Tchau, tchau.